Boa noite, pessoal. Meu nome é Everton e hoje, continuando o meu trabalho de recuperação de física, eu vou estar mostrando para vocês sistema métrico. E hoje o vídeo vai ser bem curto por causa que a matéria ela é bem simples, não tem muito o que falar dela. Então a gente vai direto ao ponto. Primeiramente, o que é sistema métrico? Sistema métrico é basicamente um conjunto de unidades de medida. Ah, como assim? Sistema métrico ele é tudo que serve para medir, por exemplo, centímetro, quilômetros, medir tudo, medir velocidade, força, peso, tamanho, comprimento, várias coisas. Então, por exemplo, tantos km por hora, sei lá, 100 km, 100 quilômetros por hora, a distância daqui até a cozinha é 20 metros, quem dera, e coisas desse tipo. Então, tipo, eu só vou passar uns dois exercícios para a gente dar o exemplo. E o problema é que esses exercícios eles apresentavam imagens. Aí eu sou horrível em desenho, então eu vou só falar o que a imagem está mostrando. E eu acho que já dá para criar a imagem mais ou menos do que o exercício está falando. O primeiro exercício é: em cada uma das figuras deste problema são apresentadas situações nas quais as pessoas estão cometendo uma falha. Procure identificar quais são essas falhas. A primeira imagem é um homem, ele está segurando um termômetro e um copo d'água. E ele afirma que a temperatura da água que está no copo ela é de 20 graus. O problema é que o mesmo homem, ele está segurando o termômetro pelo contrário. Ah, como assim? Ele está segurando pela parte de ferro. O que, ao invés de ele estar medindo a temperatura da água, ele está medindo a temperatura da mão dele. Então, tipo, 20 graus não é a temperatura da água, é a temperatura da mão dele. E foi o que eu expliquei aqui. O burro está segurando o termômetro pelo bulbo. Bulbo é o nome da ponta de ferro que serve para medir a temperatura. Isso quer dizer que os 20 graus não é o que é a temperatura da mão dele, ou seja, não é a temperatura do copo d'água, nem da água, é a mão dele. Agora na segunda imagem, a gente tem outro homem, ele está segurando um copo para a gente medir, né, a quantidade de água, caso a gente vá fazer a receita de um bolo, essas coisas. E ele afirma, temos exatamente 100 centímetros cúbicos de água. Bem, aqui o problema é que o copo que ele está usando para medir, ele deveria estar nivelado para a água ficar nivelada também, né, de acordo com a base do copo, ou seja, ele ia ficar reta. Então a gente ia ter o ponto exato aonde ia ficar o limite, até a quantidade de água no copo. O problema é que ele está segurando o recipiente de forma inclinada, ou seja, o resultado da água, o nível da água que está lá, ele não está nivelado. Não dá para falar que a água possui 100 centímetros cúbicos, sendo que não está nivelado. E outro problema é que água, geralmente a gente mede com ml, litro, mililitro, essas coisas. Talvez eu esteja errado, mas acho que não seja possível medir água por centímetros cúbicos. Agora na terceira imagem, o erro é a coisa mais simples. A gente tem as seguintes informações. A massa de um objeto é 12 gramas e o volume dele são 17 centímetros cúbicos. A densidade é a massa pelo volume. E o que acontece? 12 por 17. A resposta está certa. O problema é o excesso de algarismos que ele usou para responder. Porque geralmente quando a gente vai medir essas coisas assim, não é recomendado que a gente faça isso. Por quê? A gente usa só os últimos dois algarismos. Os outros aqui a gente usa para arredondar esses primeiros. Ou seja, aqui ó, tá passando da metade. Portanto, era só ele ter arredondado para 0,71. Não precisava de todos esses algarismos, era só arredondar para isso daqui, ó. A resposta também ia ser aceita. Mas como ele respondeu com esse excesso de algarismos, ele errou. O outro exercício que eu selecionei foi o número 6 do livro, aquele era o 8, e fala o seguinte: observe os aparelhos mostrados na figura desse problema. Os aparelhos são aparelhos para a gente medir algumas coisas. O primeiro é um velocímetro e o segundo é uma balança. O velocímetro ele mede velocidade, a balança ela mede peso. E a velocidade ela é medida por metros por segundo, quilômetros por hora e assim vai. E pergunta o seguinte: qual a maneira adequada de se expressar a leitura do velocímetro? E qual é o algarismo avaliado?
Acho que pelo menos o velocímetro eu consegui desenhar, mesmo o círculo estando meio torto. E o que que acontece? Aqui, ó, a gente já tem a informação de como está sendo expressado, são quilômetros por hora. Então a primeira resposta aqui são quilômetros por hora. Aí aqui está 70, por quê? A gente pode perceber o quê? Na questão dos números, está andando de 20 em 20, 20, 40, 60, 80, 100 e por assim vai. No entanto, entre esses dois números tem um traço. Todos eles têm, ó. Aqui também tinha um, esqueci de colocar. E vai seguindo assim. E a ponta do velocímetro, ela não está apontando nem para 60 nem para 80. Ela está apontando no traço que fica entre os dois. E o que acontece? Se de 60 para 80 tem 20 e o velocímetro está apontando na metade, a metade de 20 é 10. Então é só somar 60 com 10 que dá 70. Portanto, a velocidade do veículo, da moto, não sei, do trem, são 70 km por hora. Agora na segunda, que é a balança, a imagem é uma gororoba, não sei o que era aquilo, em cima de uma balança. E a pergunta é a seguinte: qual a maneira adequada de se expressar a leitura da balança? E qual é o número de algarismo significado dessa leitura? Na própria balança já está escrito o símbolo de que ela é medida em quilos. Portanto, a forma de expressar é em quilos. Agora aqui está 4,5, por quê? A balança ela ia contando de um em um número, ou seja, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg. No entanto, dentre esses dois números, haviam alguns tracinhos. E pelo número de tracinhos, dava para a gente entender que cada tracinho daqueles indicava 100 gramas, que é um décimo de 1 quilo. E o que que acontece? Ele estava na metade, ou seja, eram 500 gramas. E isso era entre o 4 e o 5, portanto eram 4 quilos e 500 gramas. Bem, é só isso mesmo. Não tinha muito o que falar nessa explicação, nem mesmo nessa matéria. Em resumo, de forma bem resumida mesmo, o sistema métrico ele é o conjunto de unidades de medida de várias coisas, e para cada unidade de medida tem a forma de ser medida e a forma dela ser expressa. E também tem a forma da gente compreender os algarismos que estão sendo usados para medir. É só isso, tchau.